Questão de concurso número 28, IFSP, edital 233 de 2015. Uma partícula desloca-se no espaço percorrendo a trajetória da curva de coordenadas paramétricas e elevado a t, e elevado a t e 2 vezes e elevado a t, com t variando de 0 a 1. Calcule a distância percorrida pela partícula. Letra A, 6 vezes e elevado a t menos 1. Letra B, raiz de 6 vezes e menos 1. Letra C, e raiz de 6. Letra D, e raiz de 2. Letra E, 6 vezes e ao quadrado. Uma dificuldade de calcular distâncias em curvas é que a medida de distância é uma medida linear, né? Não é uma medida curvilínea. Então, o que nós fazemos é mais ou menos isso. Nós pegamos a curva, dividimos em pequenos trechos, né? Se você pegar uma curva, por exemplo, como essa curva em azul, e dividir em pequenos trechos através de pontos, P0, P1, P2, P3, P4, e vai medindo linearmente a distância de P0 até P1, de P1 até P2, de P2 até P3. Então, você tem uma aproximação da distância percorrida nessa curva azul. A aproximação, né, pelos segmentos de reta, PI até PI mais 1, somando esses segmentos, ou seja, o comprimento, a distância percorrida, que também é chamada de comprimento L, dessa curva em azul, é aproximadamente a soma de I igual a 0 até N dos segmentos PI, PI mais 1. Quando I igual a 0, P0 até P1. Quando I igual a 1, P1 até P2. Quando I igual a 2, P2 até P3 e assim por diante. Perceba que vai haver uma pequena diferença entre a somatória e o comprimento real. Porém, quanto mais pedaços, quanto maior é o número de partições, mais próximo da curva fica o segmento de reta. E quando maior é o número de partições, menor é o erro. Então, nós temos uma situação que o erro diminui à medida que o n aumenta. E quando o n tende a infinito, ou seja, quando eu faço o valor limite, quando o n tende a infinito, o erro tende a zero e nós temos o comprimento. E essa formazinha, a formazinha de uma integral, né? Lembra que o valor limite de uma soma de infinitas parcelas, é uma integral definida. O cálculo de distância, a raiz quadrada de x menos x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, que no caso aqui são aproximações feitas através de derivadas. Então, o nosso comprimento L é uma integral de a até b, uma soma de infinitas parcelas, da raiz quadrada da derivada de x em relação a t ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t ao quadrado, mais a derivada de z em relação a t ao quadrado. Seria uma aplicação da fórmula para a distância. No nosso caso, desse exercício, nós temos que a nossa curva em coordenadas paramétricas é o x igual a uma função de t, que é o i elevado a t, o y como uma função g de t, que é o i elevado a t também, e o z como uma função h de t, que é o 2 vezes e elevado a t. As suas derivadas vão ser a derivada de x em relação a t, que é a derivada de i elevado a t, que é o próprio i elevado a t, derivada de y em relação a t, que é a derivada de i elevado a t, que é o próprio i elevado a t, e a derivada de z em relação a t, que é a derivada de 2 vezes e elevado a t, eu conservo a constante 2 e derivo e elevado a t. Como a derivada de elevado a t é o próprio elevado a t, então a derivada de z em relação a t é o próprio 2 vezes e elevado a t. Com isso, nós temos a seguinte situação. Nós temos a nossa formulazinha que permite calcular essa distância percorrida. Nós temos as derivadas e elevado a t, e elevado a t e 2 vezes e elevado a t. E é só substituir. Então, o nosso comprimento L, que é a distância percorrida, é a integral de 0 até 1, da raiz quadrada de e elevado a t, que é a derivada de x em relação a t ao quadrado, mais e elevado a t, derivada de y em relação a t ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a t, que é a derivada de z em relação a t, também ao quadrado.
2 vezes e elevado a t ao quadrado é 2 ao quadrado 4 vezes e elevado a t ao quadrado. 1e elevado a t ao quadrado mais 1 mais 4, 4, 5, 6 vezes e elevado a t ao quadrado. Perceba que o e elevado a t ao quadrado ele sai da raiz, né? Então nós temos que o nosso comprimento, a distância percorrida, é a integral de 0 até 1 da raiz de 6 vezes e elevado a t. Como raiz de 6 é uma constante, nós tiramos da integral. Então, L é a raiz de t vezes a integral de 0 até 1 de e elevado a t dt. A partir daí é só aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Lembra, o teorema fundamental do cálculo ele diz o seguinte, que a integral de 0 até 1 de e elevado a t dt é a variação de 0 até 1 da sua primitiva. Só que a primitiva de e elevado a t é o próprio e elevado a t. Então, o nosso comprimento L vai ser a variação de e elevado a t de 0 até 1, que é o nosso f de b menos f de a. Seria a raiz de 6 vezes e elevado à primeira potência, que é o f de b, b igual a 1, menos e elevado a 0, que é o f de a igual a 0. Como e elevado a 1 é o próprio e elevado a 0 é 1, nosso comprimento é raiz de 6 vezes e menos 1. Então, respondendo a essa questão, a distância percorrida pela partícula é, letra B, raiz de 6 vezes e menos 1.